E aí, gente, beleza? Mais uma vez, mais uma aula. Hoje vamos falar de um assunto muito bacana, hein? Muito gostoso. Você sabe quem que tá aqui, né? Professor Goico, Instagram, @profgoicomagic. Você deve tirar aquela fotinho e postar no Instagram, né? Me marcar o colégio, falar, olha aqui, estamos estudando e tal, né? Nazifascismo. Principalmente essa aula é muito bacana, vamos entender o que é o fascismo, né? De onde vem essa ideia? Hoje a galera fala muito de fascismo e muitas vezes nem sabe o que é o fascismo, né? Então você pode hoje aproveitar junto com o seu material de apoio, sua apostila aí e estudar um pouquinho mais sobre o fascismo, que tem um destaque para essas duas figuras aqui, ó, Adolf Hitler e também Benito Mussolini, né? Que fizeram essa aliança aí no século XX. Então quase 100 anos atrás, né? Olha que bacana. Então já se passaram 100 anos do surgimento disso aqui e ainda assim a galera tem dificuldades para compreender. É uma situação bem complicada, né? Então vamos lá, vem comigo, vamos entender mais sobre o fascismo. Primeiro de tudo, contexto, a época que está acontecendo tudo isso, né? Pós-guerra. Até mesmo na Itália surgiu um cara chamado Marinetti com uma teoria do futurismo que associava a ideia das armas, do militarismo, da valorização do homem, né, à figura de um pensamento que seria importante para as próximas gerações, né? Então justamente o pensamento militarista, da valorização das armas, da força humana, e por isso que valorizava muito a figura masculina. Tudo bem? Olha aqui, ó. Esse início, né, esse período pós-guerra, Alemanha, ou melhor, vamos pensar pela Itália. A Itália, né, por mais que tenha mudado de lado no meio da guerra, estava enfraquecida, né? A Alemanha, então, nem se fala. Lembra do Tratado de Versalhes lá na Primeira Guerra? Justamente esse. O Tratado de Versalhes acabou com a Alemanha. Questão econômica, questão política, né, a moral da Alemanha, a moral do povo alemão foram humilhados, né? Então esse era o discurso. A Alemanha foi humilhada. Vamos recuperar a moral, né, do povo alemão. Tá? Então justamente tanto a Alemanha como a Itália, crise econômica. Por que foram os países mais afetados? Principalmente quando nós falamos lá de unificações tardias, foram essas duas potências as últimas a se lançarem nesse mercado do imperialismo, né? Ali em 1870, 1871, apareceram a figura das unificações tardias com a Itália e a própria Alemanha. Então você tem que ter isso na sua cabeça. Por quê? Em virtude desse atraso na unificação, nessa demora para se formar um país, aquelas bases políticas, as bases sociais, econômicas, ainda eram bem frágeis, né? Se outros países que já haviam se formado aí há 400, 300, 500 anos atrás tiveram dificuldades no pós-guerra, imagina um país que não tinha nem 50 anos. Consegue entender a dificuldade que vem? Tá? Então tudo isso acaba pressionando, porque os governos, né, no caso da Alemanha, a República de Weimar, os caras não conseguiram controlar o desemprego que veio com a guerra, né, a inflação, os movimentos, as greves. Por quê? Aquele pensamento de uma liberal democracia não era tão aceito assim pela galera, né? Então, vamos abrir o mercado, vamos aqui buscar a ideia do povo, vamos discutir o que deve ser feito, né? A República de Weimar era conhecida por ser uma sociedade ou uma política liberal democrática. Tudo bem? E isso levará a um outro fator. Qual é esse outro fator? Que começaram a surgir esses grupos radicais ou grupos totalitários que defendiam um governo forte, um governo centralizado, né? Ou seja, esse discurso dos países, né, que adotaram a ideia da liberal democracia foram de fato, igual eu coloquei aqui, atropelados por esses discursos autoritários ou, como eram conhecidos, totalitários. Tudo bem? Isso fez com que boa parte da elite apoiasse o discurso totalitário. Sabe qual era um outro medo dessa época? O que aconteceu na Rússia em 1917? Revolução Socialista Russa. Então qual era o medo dessa elite? A expansão do socialismo para a Alemanha, para a Itália. O que nós faremos? Um movimento
contra? Quem é que tinha medo desse socialismo? Justamente a elite, porque o discurso que vinha, as notícias que vinham, era, opa, os caras estão matando dono de empresa, dono de fábricas, grandes proprietários de terras, estão pegando as terras dos caras, ou seja, eu, elite, quero isso no meu país? Não, entende? Então isso tudo acaba conquistando um apoio de um grupo. E dos trabalhadores? Né? E dos desempregados? Como é que esse discurso fascista vai abraçá-los? Opa, eu vou te dar emprego, vamos recuperar a moral, né? Vamos ser aí fiéis a Deus, né? Vamos defender a nossa moral enquanto sociedade, as nossas tradições. Opa, então o povo quer emprego, o povo quer comida na mesa. Basicamente esses discursos fascistas colocam aquilo que a população quer ouvir e vêm como figuras de salvadores da pátria. Quer ver? Olha aqui os partidos, ó. Eu destaquei para nós a Alemanha, né, com o Hitler, a Itália lá com Mussolini, Portugal, também aparece a figura do Salazar, o salazarismo, né, que começa na década de 30 lá com o Estado Novo de Salazar e vai até a década de 70 na Revolução dos Cravos, tá? E na Espanha o franquismo, com a figura do Francisco Franco. Já ouviram falar do Francisco Franco? Francisco Franco, lá na Espanha, teve a Guerra Civil Espanhola, que é um ensaio da Segunda Guerra Mundial. Nós falaremos isso mais pra frente, tá? O que vai acontecer nesse ensaio para a Segunda Guerra? Os nazistas, né, então Hitler, mandou tropas para testar os seus armamentos na Espanha, né? Então o franquismo acaba vencendo as tropas lá, a galera que buscava aí uma luta antifascista, e o Francisco Franco acaba conseguindo instaurar um governo fascista na Espanha. Em Portugal, aqui até mesmo em parte da Espanha, nós tivemos o chamado fascismo católico, onde a igreja apoiou esses governos totalitários. Tá? Um outro governo totalitário, que não é fascista, mas é totalitário, é o do Joseph Stalin. Tudo bem? Então só para vocês aí organizarem a cabeça. Lembrem-se, esses caras vêm com a política ultraconservadora. Então aí vem um ponto muito importante para nós, que é a galera busca classificar hoje se o fascismo é de esquerda ou de direita, né? Se o nazismo é de esquerda ou de direita, talvez você já tenha ouvido falar isso. Na verdade, o fascismo surge como uma terceira via, tá? Qual é essa terceira via? Existe então uma direita conservadora, existe uma esquerda que busca aí mudanças na sociedade, e o fascismo vem como uma terceira, porque ele critica tanto o liberalismo da direita, como critica o socialismo dessa esquerda. Entendem isso? Tá? Então ele vem como uma terceira via. Ele é ultraconservador. Ah, então é de direita. Não, porque ele também critica essa direita. Tá? Então ele vem como uma terceira via. Beleza? Fiquem atentos a isso. Claro, como eu disse, a figura de salvadores da pátria, né? Então vem aqui a união da galera, vamos buscar a união do nosso povo. O nosso povo unido é mais forte, vamos nos unir em torno do nosso patriotismo, da nossa nação. A nação precisa de nós, então nós temos que abrir mão de algumas benefícios, de algumas vantagens em prol da nação, cometer os famosos sacrifícios, né? Não sacrifícios na prática, tá? Mas sacrifícios de interesses, de desejos em prol da nação. Ó, nação, essa é a grande ideia, tá? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou conquistar o apoio do povo, a união dessa galera? Propaganda. Então é muito comum nos governos fascistas a máquina de propaganda funcionar. Na Inglaterra, o grande destaque foi na Alemanha, quando apareceu a figura do Goebbels, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente, na próxima aula, sobre o fascismo na Itália e na Alemanha. Tá? E aí o Goebbels aparece justamente com essa máquina de propaganda, né? Um dos destaques aí na propaganda até hoje estudado, né? Principalmente por conta das suas ações de propagandas políticas. Não é horário eleitoral não, tá? Mas é como eu posso inserir uma propaganda de uma ação do governo com um viés mais popular. Filmes, o cinema nazista ganhou um destaque gigantesco, tá? Sempre, muitas vezes, buscando a tradição. Uma das tradições mais comuns que os caras usavam nas propagandas, no caso do nazismo, eram as fontes das letras. Né? Então, letras mais pontiagudas para dar uma ideia aí de um
padrão medieval lá do primeiro Reich, depois do segundo Reich, do Bismarck. Tá? Então são pontos aí para vocês se atentarem. E sempre tendo um inimigo. Esse inimigo muitas vezes era a esquerda, né? Então aquele pensamento marxista. Tudo bem? Tá? Olha que símbolos aí de fascismos. Aqui na Itália, fascismo e libertar, né? Então essa ideia aqui de uma ferramenta etrusca, dos povos que fundou lá Roma, tá? Aqui, nazismo clássico, depois vai se transformar na bandeira, né, da Alemanha, a suástica clássica aqui no meio. E aqui, um símbolo, tá vendo esse mapinha? É Brasil. Justamente também tivemos um grupo aqui no Brasil, os chamados integralistas, da AIB, Ação Integralista Brasileira. Sabe qual era o lema da ação desse partido fascista aqui no Brasil? Deus, pátria e família. Já ouviram essa frase? Por isso que muitas vezes os caras associam essas frases ao fascismo, porque o integralismo surgiu com essa ideia. E era explícito, Deus, pátria e família, né? E eles não usavam suástica, eles usavam esse sigma, né? Essa letra aí do sigma aqui, né? Até o líder da AIB, do integralismo, é chamado de Plínio Salgado. Pesquisem aí no Google, Plínio Salgado, eu vou falar dele lá na aula de Vargas, mas pesquisem, vocês vão encontrar aí a figura e depois vocês vão ver com quem ele se parece, tá? Vamos falar de característica do fascismo? Vamos lá, são várias, né? Várias aqui, mas é importante nós destacarmos. Bom, primeiro ponto, antimarxismo. Professor, mas olha essa moeda, esse broche, esse bottom que eu vi, me mandaram no Facebook. Como que está aqui o Hitler da Alemanha? Ó? Aí a foice e o martelo. O nazismo é de esquerda, professor. Então, essa é uma pegadinha histórica. Porque a galera associa isso aqui, olha, o nazismo é de esquerda. Não é. Vou te explicar por quê. Primeiro, o Hitler fazia discursos criticando Marx. Tá? Criticando Marx, criticando os socialistas, criticando os comunistas, dizendo que eles tinham que ser eliminados da sociedade. Então não faz muito sentido ele falar que ele apoia. Tranquilo. Mas está vendo que tem aqui o martelo e a foice? A união deles é o símbolo do socialismo. Socialismo vermelho e amarelo, né? Pegou? O que está separando a foice e o martelo? A águia. A águia que é um símbolo do nazismo. Olha a suástica aqui embaixo. Entende? Então aqui não está dizendo que eles estão unidos. Está dizendo que o que está os unindo é a águia nazista e não o pensamento marxista. Consegue entender isso? Tá? Mas o partido do Hitler era o partido nacional socialista. Nacional socialismo não é socialismo do Marx. Beleza? Tá? Nacional socialismo é uma ideia de valorizar um estado de bem-estar social, tá? Aliado ao pensamento nacional. O socialismo do Marx é da coletividade, é outra coisa. Tudo bem? Cuidado, socialismo tem vários significados, tá? Então não saiam atribuindo na loucura. Beleza aqui com essa questão? Essa imagem é muito comum. Concentração de poder, então eu preciso de um líder forte, né, de um líder carismático. Querendo ou não, você consegue imaginar que o Hitler é um líder carismático, né, com discurso, muitas vezes gritando, papapá. O Mussolini era um ator, era um ator ex-comunista, tretou com os comunistas e foi para o fascismo. E aí nos discursos do Mussolini ele sempre gesticulava bastante, quase que era uma atuação mesmo, e era adorado pela galera. Tudo bem? Outro fascista, Getúlio Vargas. Vargas apoiou ali, né, simpatizou, flertou com o fascismo. Tá? Olha aqui, ó, totalitarismo é uma característica comum do fascismo, né? Então todos os poderes concentrados em uma pessoa só, o Estado controlando tudo, tá? Militarismo, a valorização das forças armadas, a valorização das armas, né? Então o desenvolvimento bélico na Itália, na Alemanha, principalmente na Alemanha, disparou na época do nazismo, né? Expansionismo, busca por mais terras, claro. Culto ao líder, isso é importante, né? Então eu preciso espalhar a imagem
do meu líder e cultuá-lo, seja um quadro, seja uma saudação, né, o famoso Heil Hitler, né? Isso é um clássico, quer ver? Olha aqui, ó, além da propaganda. Já ouviu falar do livro do Hitler? Mein Kampf, Minha Luta? Na aula de Alemanha e Itália eu vou trazer ele para vocês darem uma olhada. Ó, Mein Kampf aqui, ó, era direcionado aos jovens. Quando ele foi lançado, as vendas não foram essas vendas, ai, olha, explodiu de vender. Não. Quando começou a vender, o que vai acontecer, gente? Quando começa essa venda, a população não consumia, não tinha interesse. Passou a vender quando foi obrigatória a leitura nas escolas. Aí é um grande lance para vocês não esquecerem, tá? Aqui na época, os Estados Unidos fez uma sátira com o Pato Donald, né? Falando justamente do Mein Kampf. Bom, gente, é importante você se lembrar justamente dessa máquina, né, de propaganda, o uso do Mein Kampf. Então, aqui nesse Mein Kampf, o Hitler colocou suas ideias, né, um livro que ele escreveu na década de 20, ele colocou suas ideias do que ele defendia nesse nazismo, qual era o pensamento do que devia ter o partido, né, e vocês, recentemente, até o Mein Kampf entrou em circulação de novo, né, então você pode comprar, pode baixar o Mein Kampf. Muitas edições são comentadas, então é melhor para você conseguir entender a ideia, né, com comentários de outros autores, para ficar mais claro para você. Isso aqui não é do Hitler, tá? Isso aqui é uma sátira que o Walt Disney fez para os Estados Unidos na época da guerra, né? Então, uma propaganda negativa do nazismo. Eu vou mandar, então, eu posso depois, se você tiver interesse, pede para mim lá no Instagram e tal, tira a fotinho, posta aqui e marca, né? E aí eu te aviso do vídeo, tá? Aqui, opa, pensando, vamos passando. Aqui, isso. Vamos pro próximo. Isso, aqui. Essa ideia do sexismo, então, colocar justamente os homens como superiores às mulheres, nessa divisão mesmo por sexo através da força. Então, o homem é muito importante, a figura masculina é tão importante, vamos valorizá-la, né? A figura de um super-homem quase, da raça, né? Isso é mais comum, né, aqui no racismo, mas de uma raça superiora, né, de uma raça branca. Aí vem até uma ideia antiga da chamada eugenia, tudo bem que os brancos são superiores. A homofobia, né, então muitos homossexuais eram assassinados, muitos testes científicos eram feitos em homossexuais, em negros, em ciganos, tá? Então esse é um ponto bem importante. A xenofobia, então vamos valorizar o nosso povo, a galera que é da nossa região. Então esses estrangeiros não são bem-vindos. Logo, se tentarem entrar no nosso país, serão perseguidos, porque nós defendemos o nacionalismo. Então existe aí um ultranacionalismo também. O nosso Estado superior a tudo, o seu interesse não está acima dos interesses do Estado. Isso é importante você se lembrar, né? Tem também aqui uma crítica à ciência, uma crítica às artes, às belas artes, mas principalmente à ciência. Então, um negacionismo da ciência. Não, a ciência está errada. O que está certo são os meus pensamentos, são as minhas ideias, aquilo que eu defendo, né? Então, esse é um ponto importante, uma característica tradicional desse fascismo, assim como a famosa exaltação ao passado, né? Então, olha que bacana aqui. Eu queria mostrar para vocês aquela ideia do não passarão. Essa ideia do não passarão, ela ganha esse destaque gigantesco, principalmente por conta, é claro, né, lá da Itália, da Espanha, né, numa luta contra esse fascismo. Então aqui na época da Guerra Civil Espanhola, aparece aqui, ó, Madrid será a tumba do fascismo. Aqui na Itália, o fascismo não passará. E vem justamente uma música, tá? Vamos ver se vai dar tudo certo aqui com o meu computador. Uma música clássica que eu queria mostrar para vocês, que é de um filme, né? Ou melhor, de uma série. Acho que vocês conhecem a música. Conhecem? O Bella Ciao, Bella Ciao. Isso, essa música da série até arrepia, né? Ela é tão bacana, ela funciona tão legal, e é uma música que surgiu aqui nessa época. É uma música de resistência contra o regime fascista, contra os regimes totalitários, contra os autoritarismos dos líderes governamentais. É por isso que recentemente, né, ela foi tocada na Guerra Fria, em protestos, foi tocada recentemente na Coreia do Sul, na Itália, até nos Estados Unidos. E na série, né, aquela série que vocês conhecem,
ela se tornou um símbolo e voltou a ser popularizada. Entende que bacana que é tudo isso? Tá? Para vocês compreenderem a importância do saber histórico, até mesmo em uma série que tem aí várias temporadas e a galera não conhecia a música, né? Tchau, tchau, tchau. É justamente um símbolo da luta contra esse fascismo. Beleza, gente? Então essa foi a nossa aula de hoje sobre fascismo. Espero que tenham gostado. Tirem suas dúvidas no plantão, manda para mim no Instagram e tira aquela fotinho e marca lá no Instagram @profgrecomedia. Beleza? Bela tchau, até mais.